sempre a pergunta inicial é isso, eu queria que você contasse a sua história. Todos esses grandes empresários têm grandes histórias, Sim. mas pelo que eu já li da sua, é muito impressionante. Sim. Principalmente por conta da rapidez de tudo que aconteceu. Me conta. Foi tudo muito rápido, por isso que é até difícil. As pessoas, quando ouvem falar da minha história, elas ficam um pouco chocadas, do tipo, será? Mas é verdade? Mas de onde veio? Como assim? Então, eu cresci numa família de portugueses. Meu pai veio de lá da Segunda Guerra, de navio, sofreu. Ele e a família morou dentro de um carro. E aí ele conseguiu montar um comércio, que era um restaurante familiar, self-service. E eu cresci nesse restaurante, não fiz faculdade, cresci nesse restaurante. Eu era caixa, recepcionista, balança, pesava. E a minha vida era, o futuro da minha vida era trabalhar em restaurante. Bom, self-service familiar. Me casei em 2014 e fui morar em São José do Rio Preto. Tive a minha filha pequena, e eu não sabia fazer nada, né? Não era formada, não tinha nada. Ou eu dependia do meu pai a minha vida toda, ou eu passei a depender de ex-marido, que eu acho que é pior ainda, né? E aí eu comecei a trabalhar em São José do Rio Preto, gerenciando uma clínica de estética. Então só gerenciava porque era o que eu sabia fazer. No caixa, vendia pacote, aquela coisa de vender alguma coisa e estar ali com as mulheres. Nessa clínica tinha uma moça que fazia micropigmentação de sobrancelha. Eu nem sabia o que era, eu nunca tinha pego numa pinça na minha vida. Eu não sabia, nunca, nada, nem tinha pensado, um dia vou trabalhar com sobrancelha, não. E aí ela pediu demissão. Depois de um tempo eu descobri que ela montou uma sala do lado da clínica para ela. Isso tem muito nessa área. Então ela pediu demissão e largou todos os clientes sem retoque, porque é um trabalho que precisa de retoque depois de 30 dias. Ah, é? Precisa. Tá. Então o que aconteceu? Ela pediu as contas e todos aqueles clientes que ela havia feito, ela largou sem retoque. Então, cidade pequena, começou aquela briga, os clientes falando, eu quero meu retoque. E foi assim... Confusão. E aí eu falei, bom, o que eu posso fazer para resolver? Eu não sabia fazer nada, nem informada eu era. Aí eu falei, mas eu preciso resolver. Peguei e falei, eu procurei no Google, curso de micropigmentação. O primeiro que eu achei, eu fui fazer. Eu morava no interior, peguei um ônibus, fui para São Paulo, fiz o curso 3 dias, voltei de ônibus e comecei a atender e me descobri. Me descobri de uma forma, porque ali eu falei, é o meu futuro fazer sobrancelha. Eu ia sair da dependência marido, dependência pai, qualquer tipo de dependência. Eu queria a minha liberdade, eu sabia que aquilo não era para mim. E eu comecei a atender muita sobrancelha. Parei de gerenciar a clínica e fiquei 1 ano ali atendendo sobrancelha. No final de 2016, isso em 2016. 2016 para 2017 eu me divorciei. Voltei a morar em São Paulo, falida, com uma dívida. Essa dívida do casamento? Essa dívida de antes do casamento. Quando eu falei pro meu pai que eu ia me casar, meu pai português, muito conservador, falou, então seu marido agora assume as suas dívidas. Tinha essa coisa. Tinha essa coisa do pai conservador falar, bom, já que você já não é mais propriedade minha, quem paga as suas contas agora é o seu... Só que nessa época, meu ex-marido não entendia, eu falei, eu nem falei das dívidas, eu falei, deixa que um dia eu vou pagar isso daí. Mas elas foram crescendo. Foram crescendo, juros, era coisa de 20 e poucos, tinha carro com busca e apreensão, eu voltei falida e ainda podia ser presa, quando eu voltei a morar em São Paulo, com a minha filha pequena. Só que aí, quando eu voltei, eu tive algumas opções, eu tive algumas escolhas para fazer. Ou eu voltava e continuava trabalhando no restaurante, que era o que eu sabia fazer. Eu ia ganhar lá meus R$1.500 por mês, ia morar na casa dos meus pais e a minha filha ia ser criada pelo meu pai, com a mesma educação que eu tive, que era o trauma da minha vida, que era muita violência, porque não era culpa dele. Essa violência ele já trouxe da família dele, que tratou ele assim. Então, eu não queria que a minha filha tivesse essa criação. Esse ambiente. Não, e aí foi a pior fase da minha vida. Eu morei 6 meses na casa dos meus pais.
Era onde você vai, e eu trabalhando todo dia incansavelmente. Eu ia na casa das clientes atender, elas vinham em casa, na casa dos meus pais, eu atendia no sofá, eu atendia. E era assim, era a chance da minha vida. Eu não tinha outra chance. Eu falei, eu preciso fazer isso dar certo. E esse início foi bastante Foi muito difícil. doloroso, porque assim, eu tinha acabado de me divorciar, então foi o momento em que eu tirei a minha filha de um ambiente familiar, Sim. próximo ao pai dela. Então, eu lembro que eu acordava às 6 da manhã, meu pai e minha mãe moram em Santana de Parnaíba, lá em São Paulo. Eu ia atender na casa das clientes, acordava muito cedo e muitas vezes eu chegava em casa meia-noite e ela estava me esperando acordada. E ela perguntava, cadê o papai? Cadê o meu quarto? Cadê a minha cama? Porque, não, foi muito doloroso. Porque na casa dos meus pais eu não tinha o meu quarto, ela não tinha o dela. A gente dormia juntas numa caminha. Então ela fala, para ela entender, 2 anos, cadê meu quartinho? Cadê minha casinha? Cadê o papai? E eu ia responder o quê? Então vamos lá. Aí você falou que atendia no sofá de casa. Tudo, do jeito que dava. Tá, desse ponto até quando você começou a conquistar uma independência financeira Isso. e ganhar mais do que os 1.500 Exato. de self-service. Quanto tempo? Em 6 meses eu saí da casa do meu pai. Então, no meio de 2017. Só 6 meses? Mas foi os piores 6 meses da minha vida. No meio de 2017, eu aluguei um apartamento. Tinha 30 metros, 40 metros o apartamento. Era muito pequeno. Mas, para mim, eu nunca vou esquecer o momento de eu entrar com a minha filha nele e falar, filha, é aqui que você e a mamãe vai morar. Tinha um sofá, tinha uma cama e o sofá todo comido por um cachorro. E eu falei, é aqui que a gente vai morar. Eu até arrepio. Era meu, era alugado, mas era... Eu tava com a minha filha ali, pequenininha. Eu falei, a nossa nova vida. Ninguém ia ficar perguntando por onde você vai, com quem você vai, que hora você volta. Pior, cuidavam da minha filha e aí depois falavam, eu tô cuidando dela, eu quero tanto... Entende? Que vira uma coisa de troca de favor dentro da família. Eu não sabia disso. Ah, é? É. Nossa. Então, assim, não é extorsão isso. Como eu posso falar isso, Fê? Não é extorsão. Digamos assim, as pessoas se aproveitaram de uma situação mais delicada sua. Muito, É isso. mas muito. É frágil. Muito. Você estava frágil, fragilizada em todos os sentidos. Não só do ponto de vista econômico. Não, Estava mulher, fragilizada. feminina, tudo. Exatamente. E aí eu aluguei, o aluguel era muito barato, então eu falei, bom, se eu atendo 5, 10 sobrancelhas por dia, eu consigo pagar esse aluguel desse apartamento, que é 2.500, mais uma sala comercial que era do lado do apartamento, que era também 2.200. Eu falei, bom, meu custo fixo é 4 e pouco, mais a escola da minha filha, porque o meu ex-marido usou o tempo todo o fato da traição para nunca pagar pensão. Todo mundo se abusou do momento frágil. Então eu tinha conta, o apartamento, a sala, a escola dela e alguém para me ajudar para eu poder trabalhar. Então eu falava, bom, já que o meu custo fixo é 8.000 reais, eu tenho que trabalhar muito para pagar. E assim, nunca imaginei, né? Então eu comecei a trabalhar muito mesmo, assim, incansavelmente.